Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 3 de fevereiro, quarta-feira, turma do horário AB Manhã. Hoje é a nossa primeira aula prática, então nós vamos começar a discutir, apresentar e mostrar a nossa ferramenta de trabalho, o SolidWorks, ok? Antes de a gente começar a falar, temos aqui, só mostrando para vocês, que já está disponível lá no AVA. Então, vocês entrando dentro do AVA, no horário da nossa disciplina aqui, ó, quarta-feira de manhã, já tem todo esse material disponível. Então, eu vou deixar o AVA meio aqui do lado, que a gente vai mostrar aí a documentação conforme vai sendo apresentado. Então, entrando aqui, lembrando, né, que a forma com que eu monto o AVA, todo dia, então, cada aula tem o seu bloquinho. Então, vocês vão vendo aí pela aula. Ah, professor, mas essa aula aqui, às vezes eu não sei a data. Se você olhar naquele plano de ensino resumido, que tem na aula teórica, ele mostra lá justamente esse nome e a data que ela acontece, ok? Tem a apresentação do SolidWorks, é esse aqui que a gente está mostrando hoje, a nossa PowerPoint, né, os slides que estão aí na tela, vai aparecer. Vou já falar da introdução ao SolidWorks, roteiro de instalação e 3 pecinhas que a gente vai discutir já já. Tranquilo? Então, todo o nosso material está disponível lá no AVA. Maravilha? Apresentação do SolidWorks. Vamos lá. Primeiramente, versão. Nós vamos trabalhar com a versão 2020. A versão 2020, ela foi lançada, né, final de 2019 para 2020. Já não foi lançada a 21, nós estamos em 2021, foi lançada. Só que a 2021 ela não está disponível ainda para a gente, a versão estudantil, tá? Então, a versão estudantil mais atualizada que nós temos, a 2020, é justamente a que a gente irá utilizar. Quando você abre o SolidWorks, ele é um iconezinho que fica na sua tela. O meu ele não está na tela aqui, mas quando você clica para abrir, ele vai apresentar, ele não vai mostrar para vocês aí agora que ele abriu uma outra tela, aqui, só um instante. Ele vai mostrar justamente essa janela. O que significa inicialmente essa janela? O SolidWorks, ele vem numa plataforma já de parametrização, onde muitos recursos desenvolvidos levam em consideração a capacidade da sua máquina. Então, toda vez que você vai abrir o SolidWorks, ele vai colocar essa tela e ele vai fazer algumas verificações. Ele sempre olha no seu computador, né, no hardware dele, vendo lá qual é a disponibilidade de memória, espaço, em HD, justamente para poder ele trabalhar da melhor forma possível. Caso naquele momento você esteja com muitas ações abertas no computador, né, muitas janelas, outros programas, e for insuficiente, ele vai te dar um aviso para você necessita de mais recurso. Isso não impossibilita você de usá-lo, mas ele avisa falando que ele não terá o melhor desempenho possível. Então, o software ele não bloqueia a utilização, ele apenas alerta para que sempre você tenha a melhor experiência dentro da ferramenta. Uma vez abrindo ele, tem a cara dele aí, a gente vai ver aqui, ó. Essa é a cara do SolidWorks, tá? Já já eu vou mostrar para vocês o que significa cada coisa, cada parte, mas a gente vai chegar lá. Para ter acesso ao SolidWorks, são 2 etapas, ok? A primeira delas é o roteirozinho de instalação. Esse roteiro, então, ele está lá também no AVA, aqui, ó, roteiro de instalação SolidWorks. Quando você abre esse roteiro, ele mostra para a gente aqui o passo a passo de como fazer a instalação. Então, licença estudantil, SolidWorks 2020, tem aqui um textozinho aí que o professor colocou para explicar o que é, assim por diante. O importante é vocês lerem e fazerem o passo a passo, né? Então, você tem que ser o administrador da máquina, ter aí acesso, né, a poder instalar os softwares, desabilitar alguns firewalls aí, dependendo do tipo de antivírus que você usa. E aí você vai entrar aqui, ó, execute o aplicativo do setup. Então, você vai entrar, por exemplo, nesse site, que é o site da empresa representante da SolidWorks aqui no Brasil. E aqui na apresentação, lá no roteiro também, a gente já mostra, ó, baixa a opção 2020 SP5, que é a última atualização. Então, você vai procurar aqui, ó, lá no final, né, ó, que tem aqui disponível desde o 2014, tá? Você vai ver que já tem 2 versões de 2021 disponíveis, não adianta baixar elas, que a nossa licença não vai funcionar nelas, tá?
porque não tem a versão estudantil ainda, 2021. Então, você vai pegar ela aqui, ó, 2020, SP5, 64 bits. Você pode baixar ela, tá? Quando você baixar ela, você vai ter... Opa! Você vai ter lá um documentozinho que você vai baixar e fazer a execução. Dentro do roteiro, depois que você faz isso, né, baixa ele vai começar as janelas de instalação. Então, aqui mostra a janela, passo a passo, como você instalar na sua máquina, ok? Quando você vai instalar, qual que é o segundo passo agora? O segundo passo é vocês terem um pouquinho de paciência e aguardarem a licença. Na hora do momento da instalação, vai ser requerido lá o serial number, né, o número serial da sua licença. Esse serial, ele já foi solicitado, tá? Então, vocês irão receber um torpedo, tá? Provavelmente na turma de quarta-feira, falando lá, por exemplo, aqui tem o Emanuel, tem o Felipe, o Gabriel Ferreira, né? Gabriel, esta é a sua chave, a chave X, vai ter lá o código, é a sua chave de ativação do SolidWorks 2020, versão estudantil. Ela é única, intransferível e está associada à sua pessoa. Então, cada um vai ter a sua chave para ativar o seu software. Ah, professor, mas é uma versão estudantil, ela é uma versão mais light, uma versão soft, alguns programas falam, né? Alguns outros programas. Não. A versão estudantil, vou mostrar já para vocês, na verdade, vocês receberão a versão mais completa do SolidWorks, tá? É justamente para você aprender a usar a ferramenta. Ah, mas então por que diferencia ela de ser estudantil de ela ser uma versão profissional, que a empresa ela usa? A diferença vai ser apenas na marca d'água ou nos documentos gerados. Como assim? Toda vez que você fizer um desenho no SolidWorks e salvar ele, se você estiver usando a sua máquina, esse alerta ele não aparece. Porque você está ali na versão estudantil e ele identifica o registro da máquina ou do software que foi feita a peça. Quando você abre ela, por exemplo, em outro equipamento, em outra licença, em outro software, quando abrir lá, ele vai dar um alerta falando, esse desenho, né, ou esse projeto foi desenvolvido numa versão estudantil, detentor de propriedade da Universidade de Fortaleza, Unifor, então ele aparece essa mensagem, tá? Mas não impede de você abrir em outra máquina, outra instalação, outra licença. Se você salvar a documentação em PDF, por exemplo, a gente gera lá um documento técnico, né? O detalhamento técnico da peça, e a gente imprime aí nosso papel, ou salva em PDF mesmo, ele vai mostrar lá a versão estudantil. Tem um desenho aqui, dentro do próprio AVA, a gente vai ver ele mais para o final aqui da disciplina, da aula. Peça número 1 aqui é um documento técnico. Não sei se vocês conseguem ver aqui no final da tela. Ah, não, ele não está aqui. Esse aqui ele não apresentou. A gente já tinha outra licença aqui que não mostrava. Geralmente ele vem na tela marcando, né? Que é uma versão estudantil, ok? Isso não impede você de usar nada. Então, só voltando. Então, isso vai instalando, vai ter o passo a passo aqui, avançar. É fundamental que vocês leiam para fazer todas as etapas corretamente, né? A instalação 2020, vai indo na sequência. Para que você instale não de forma correta, mas não tenha nenhuma dúvida aí durante a instalação. Então, tem um roteiro já disponível para vocês, já tem como vocês baixarem, só precisa aguardar a chave serial chegar ao torpedo de vocês, ok? Então, aqui é o roteiro. Aí, quando você abrir, tem um passo a passo lá da abertura inicial do software, ok? Mas, o que é o SolidWorks? Como que é a história? Como que surgiu? Quais são os parâmetros, né? Como ele evoluiu? Primeiramente, o SolidWorks é uma ferramenta CAD, CAI, CAM, tá? O que é CAD, CAI, CAM? São siglas, né? Que a gente usa em softwares em função das atribuições que ele tem para o usuário. CAD, todo software CAD, vamos usar o CAD lá para fazer um desenho, uma peça. CAD nada mais é do que desenho auxiliado por computador, né? Desenho assistido por computador, dependendo da tradução aí da literatura, da tradução que você faça. O CAD nada mais é do que o detalhamento técnico, né? É o desenho da peça. O CAM é a manufatura assistida por computador, ou seja, você vai trabalhar comunicações entre máquinas, parte de usinagem, impressora 3D, prototipagens e assim por diante. E o CAI é engenharia auxiliada por computador.
O CAI é onde você vai fazer a parte de simulação dos seus componentes ou do seu projeto. Nós, aqui na disciplina de desenho mecânico, nós vamos predominantemente trabalhar o CAD, que é o desenho, e pouca coisa do CAI, que é a parte de simulação. Nós vamos fazer montagens, vista explodida, animações dentro do software, mas ela entra já nessa parte de simulação, ok? E o CAM? Não, o CAM nós não vamos tratar aqui nessa disciplina, são disciplinas futuras, ok? Ele foi desenvolvido inicialmente pela SolidWorks, era uma empresa no início, lá na década de 90, né, 93, quando ela surgiu nos Estados Unidos, mas em 95 a 97 ela foi comprada pela Dassault System, que é a empresa detentora dela até hoje. Essa empresa detém diversos outros softwares, tá? Na área de desenho, na área de gestão. Então tem uma área muito abrangente de softwares. E é interessante que eles sempre estão evoluindo, sempre estão desenvolvendo novas tecnologias, novas caracterizações do software. Eu vou mostrar já para vocês. O SolidWorks ele é um software CAD, CAE, CAM. Ele tem as 3 plataformas que usam a computação paramétrica, né, criando formas tridimensionais a partir de operações simples, elementares de geometrias. Para vocês terem uma ideia dessa evolução, aqui do lado a gente tem as primeiras telas do SolidWorks da década de 90. E aí você olha assim, aqui então naquela época já se desenhava 3D? Não. Essas 2 pecinhas que estão aqui na tela, elas foram geradas de forma bidimensional. Elas são 2D aqui, mas estão representadas aqui uma falsa sensação de tridimensional. Então, aqui é um desenho plano, que você tem a falsa sensação de estar desenhado na isometria, como se ele fosse tridimensional. Então, naquela época, já se tinha, né, o desejo de você desenhar de uma forma tridimensional. Tá? Eu coloquei algumas telas aqui para comentar com vocês as evoluções do software. Então, ainda na década de 90, né, eles começaram já a fazer algumas alterações, não só do lado técnico, mas do lado de eficiência do software. É uma coisa muito interessante que eu comento com os alunos. Talvez a grande maioria aqui não tenha passado por isso lá na época de escola, de colégio, mas antigamente, acredito que muitos de vocês devem ter nascido já nesse novo, depois do ano 2000, né, nesse milênio que nós estamos. Quando você pega aqui, lá a década de 90, as escolas tinham o famoso quadro negro, né? Que era um quadro escuro, geralmente um verde bem escuro, onde a professora ou o professor escrevia com um giz branco, e você, como aluno, ficava olhando para aquele quadro, com fundo escuro e letra clara, e olhava posteriormente aqui para o seu caderno, que tinha um fundo claro, e você escrevia a lápis, uma letra escura. Então, toda vez que você olhava, né, aqui no seu caderno, fundo claro, letra escura, e olhava para a lousa, fundo escuro, letra clara, para a sua memória fazer essa transição de cores e interpretação do que está lá, você, logicamente, será muito rápido, mas você perdia a capacidade cognitiva, você perdia a capacidade de raciocínio, porque parte da sua memória estava só gasta nessa adequação toda vez que você olhava um e outro. E isso mesma coisa acontecia nos softwares. Você estava trabalhando um desenho, olhando aqui o ambiente, você naquele software antigamente, por exemplo, AutoCAD, né? Aquele fundo escuro com as letras, as linhas coloridas, aí você olhava para o lado, era um outro coloração, ou seja, você perdia rendimento. Aí desde o início você começa a ver aqui que os softwares começaram a ficar com um fundo branco ou um fundo que você customiza. Você coloca na coloração que você deseja, ou seja, sempre ajudando o usuário na melhor eficiência do projeto. 97 aqui, começou o 3D? Não, isso aqui ainda é uma pecinha bidimensional, apenas 2D, que tem uma falsa sensação do tridimensional, tá? Lá a partir do ano 2000 que se começou a trabalhar a peça no terceiro volume, né, no terceira dimensão. E isso foi uma grande quebra de paradigma, porque antigamente sempre se trabalhava as vistas bidimensionais 2D, né, para fazer o detalhamento da peça, e você tinha que mentalmente imaginar como ela seria tridimensionalmente. Hoje, você trabalha já a sua peça no campo tridimensional, no espacial. Ou seja, nós já geramos a peça com um volume tridimensional. Podemos girar, mostrar ela, a gente vai mostrar isso para vocês. Com isso, abre uma possibilidade de eu gero tridimensional, se necessário,
eu faço o bidimensional, que são as vistas. Por que, se necessário? Porque hoje em dia você tem a ferramenta CAM. Com o CAM, é uma comunicação máquina a máquina. O usuário fica no meio apenas como espectador para fazer uma intervenção caso necessária. Como assim? Você vai pegar lá o seu desenho e vai gerar o código G, que é o código de programação dele, para execução. Vai pegar esse código e vai mandar, por exemplo, um centro de usinagem, lá para fazer uma usinagem CNC. E aí ele vai pegar esse código que o software gera e vai gerar a sua peça. Ou você vai mandar lá para uma impressora 3D, que ela também vai pegar esse código e vai gerar o volume dentro do software da impressora. Ou seja, você não precisa fazer o detalhamento técnico da peça. Você precisa desenhar ela dentro das geometrias, dimensões e características corretas. E aí o software vai apenas, a impressora, o CNC, vai apenas replicar, reproduzir ela, né? Materializar ela. Tá? Então, no ano 2000, quando começou essa parte de blocos, essa parte tridimensional, você via aqui que era uma coisa bem amadora, parece, né? Bem arcaica, meio tosco, assim a gente fala. Porque o que acontece? Você tinha um bloco totalmente monocromático, né? Que tinha as geometrias tridimensionais, mas para você interpretar o desenho, você tinha que ter conhecimento do que estava sendo desenhado. Porque o pessoal olhava esse desenho 3D e aí você precisava saber que isso aqui era um disjuntor, um trilho, né? Para saber, é um disjuntor, porque o pessoal só tinha aquela percepção do desenho técnico de disjuntor nas vistas. E aí era difícil ele compreender um desenho quando entrava ali no plano tridimensional. Eu comecei a ter acesso ao software, né, profissionalmente, justamente nesse período, 2004, 2005, mais ou menos, quando ele estava nessa época aqui de parametrização. Aqui já começou a trabalhar outras variantes de fazerem os blocos, de fazer essa perspectiva tridimensional, né, esse desenho tridimensional. Mas o software sofreu grandes marcos nessa evolução. 2010 foi o primeiro grande marco do software. Por quê? Foi quando entrou a parte que você poderia alterar a experiência de usuário. Como assim? Você poderia lá trabalhar um fundo mais colorido, associado ao seu projeto, aplicar, ele chamava de textura na época, mas nada mais era do que coloração, apenas cores ao seu objeto. Isso facilitava a apresentação e interpretação do mesmo para as pessoas. Ou seja, acelerava o desenvolvimento do projeto. Posterior a isso, segundo o marco, 2013, quando veio uma parametrização de texturas realmente, então você conseguia colocar aqui, ó, um degradê, uma luminosidade, materiais distintos, uma sombra. Você começou ali a trabalhar a prototipagem virtual, que era a realidade aumentada da época, né? Você ver ele aqui, o real e o projetado, né? A gente fala expectativa realidade, aqui é aquela brincadeira, né? Mas é bem próximo da realidade, já trazendo uma maior gama de detalhamentos desse seu componente. Até que chegamos à versão 2018. A versão 2018 também foi uma grande virada, aonde entrou aí já diversos elementos associados à efetiva realidade aumentada. Você trabalhar o tridimensional, você trabalhar no plano espacial, você levar esse documento no PDF 3D, como eu mostrei para vocês na aula passada, você trabalhar outros recursos associados a outras ferramentas, a fim de detalhar, apresentar o seu projeto, ser útil no desenvolvimento do seu projeto. Então, o SolidWorks ele virou uma ferramenta multifuncional, né? Várias ações deles você trabalha dentro do software, todos eles associados ao seu projeto. Ah, professor, mas tudo isso passa de desenhos? Não necessariamente. Vou falar para vocês uma grande mudança, um grande gap de aceleração de projetos eficientes. Imaginemos que nós vamos fazer essa roçadeira aqui, esse trator que está aqui no centro da tela. Fomos contratados por um cliente, por uma empresa, para fazer esse elemento. A partir do momento que a gente gera esse, começa a projetar parte componente a componente, vai encaixando no outro, primeiramente que essa primeira validação de montagem, que já é uma validação, já é uma simulação, você já garante que realmente a peça A vai encaixar na peça B, que vai encaixar na peça C, e que elas estarão dentro do tamanho especificado. Porque antigamente você desenhava o A, desenhava o B, desenhava o C, depois que elas estivessem fisicamente confeccionadas, o protótipo, você encaixar. Opa, ficou meio fora aqui, temos que ajustar o desenho A.
A furação não bateu entre o B e o C, temos que ajustar o B ou o C lá. Então, sempre tinha esse looping, esse retorno ali à prancheta, de volta à prancheta, aquela velha expressão, né? Para você adequar o projeto. E aí você adequava todos os desenhos, montava o protótipo físico e levava para apresentar para o seu cliente. Porque até o momento, seu cliente só tinha visto desenhos bidimensionais de peças distintas. A hora que seu cliente olhava assim, nossa, legal, massa, bacana aqui o equipamento, né, montado, um protótipo, e a gente apresentou ele na cor laranja, né? Aí o cliente fala, mas minha cor, olha aqui, ela não é laranja, ela é azul. Como ficaria esse trator, esse meu produto azul? Aí os projetistas olhavam para o outro, daqui uma semana a gente traz para o senhor, então, novamente ver ele azul. O cara tinha que voltar, desmontar, pintar as partes de azul, montar novamente e levar e apresentar. Está aqui o azul, ele. Legal, mas se ele fosse amarelo, como ficaria? Veja que a experiência ela era muito limitada, eu tinha que ter muitas ações. Aí o cliente falava, você colocou aqui essa saída desse lado, se ele ficasse e virar para o outro lado, como seria? Aí lá na hora, se não fosse possível se alterar, você tinha que voltar, refazer a peça, por causa que não eram os encaixes, e assim por diante. Era uma questão muito trabalhosa. Por isso que antigamente se trabalhava muito com cera, né, com argila, que a gente chama argila industrial, argila de desenho, porque com argila você moldava, desmoldava, moldava de novo, né, ia criando a geometria até chegar na versão final. Hoje não. Hoje você trabalhando com software, você faz aqui a montagem, aí quando você vai apresentar lá para o seu cliente, primeiramente que você pode ir mandando, você não precisa nem estar presente com ele. Você vai mandando as prévias, os PDFs, as vistas, as renderizações, e ele vai aprovando o projeto conforme você vai caminhando. Como assim? Você fez uma peça, tá bacana, você já mostra para ele. Se não tá, ele já fala logo. Não precisa esperar chegar no final do projeto para ele falar que não gostou aqui desse painel. E quando você alterar o painel, você tem que alterar todas as alavancas, todos os encaixes. Na hora que você desenhou o painel e apresentou e ele aprovou, a partir dali, tudo que você desenvolver já tem pré-estabelecido a base, o anterior. Então, não vai sofrer tanta alteração posterior. Tá? E aí você está lá apresentando para ele, e como ficaria ele azul? 2, 3 cliques, você muda a cor das peças, está aqui o azul. Aí amarelo, 2, 3 cliques, está aqui o amarelo. Eu queria ver o azul e o amarelo. Aí você consegue salvar arquivos diferentes e colocar um lado ao outro lá para ele analisar. Aqui o azul, aqui o amarelo. E isso acelera o desenvolvimento do seu projeto, aumenta a confiabilidade na sua capacidade de projetar, eficiência. Então, aqui foi um grande gap, porque essa montagem não é só para apresentação. A partir dessa montagem, eu consigo gerar aqui a minha lista de componentes, consigo fazer uma vista explodida, que já vai fazer as instruções de produção, as instruções de montagem, a documentação da manutenção, igual a gente usou o exemplo lá do liquidificador da aula passada, né? Então, isso abre diversas outras possibilidades de ações, documentos, que facilitarão o dia a dia lá de quem vai montar, de quem vai produzir, ou até mesmo do usuário que tem o equipamento e precisa dar a sua manutenção. Ok? Mas, para a gente chegar nesses desenhos, existem algumas regrinhas. Que regrinhas são essas? Primeiramente, a gente entender, né, quais são as técnicas de desenho utilizadas numa ferramenta CAD. Professor, não posso ir lá desenhar qualquer coisa dando origem? Pode, mas existem técnicas que vão acelerar o seu processo. Uma coisa que eu falo muito para os alunos, primeira grande regra do desenho chama-se estratégia. Como assim estratégia? Você precisa parar e pensar como você vai desenhar a sua peça. Professor, eu preciso desenhar este grampeador. Quando você for desenhar esse grampeador, por exemplo, lá no seu software, o primeiro planejamento, a primeira estratégia que você vai ter é o quê? Analisar qual é o posicionamento correto dele. Imagine você receber um desenho técnico de um grampeador, vou já usar outro exemplo, e quando você abrir o desenho técnico lá, ele está apresentado assim, ou assim, ou assim. Você abre o desenho, ele está assim, ou ele está assim lá. Para vocês, não vai parecer estranho? Pô, eu sei que o grampeador ele trabalha fisicamente nessa posição, porque tecnicamente ele está representado dessa forma. Vocês mesmos já terão uma sensação de que está errado, porque ele está fora da posição dele. Imagina vocês receberem lá o desenho técnico da cadeira, aquela cadeira que a gente projetou, conversou lá passada. Quando você abre o desenho técnico, os pés estão para cima, o encosto está para baixo. Não soa já estranho para vocês isso?
Ou seja, qual é a forma correta de representar um desenho técnico? Seja um grampeador, seja uma cadeira. É desenhá-lo e representá-lo na posição de trabalho dele. Então, qual é a posição de trabalho do grampeador? É essa. Então, quando você abrir a isometria dele lá, eles têm que estar nesta posição. E se ele estiver virado assim, tem algum problema? Não, ele está na posição, mas ele pode estar só apenas virado no sentido, mas ele está na posição de trabalho. Qual a posição correta da cadeira? Pelo menos as pernas para baixo, o encosto para cima, né? O assento no plano, não no plano, né, na superfície, não no plano lateral. Então, você tem que ter já essas primeiras estratégias, porque isso vai estar associado aos planos de referência de quando formos desenhar. Segundo, como eu vou dar origem à geometria. Tanto no projeto de desenho, na caracterização, da teoria de desenho, quanto na teoria de processos de fabricação, tá? Que não cabe à nossa disciplina, os processos de fabricação, todos eles são baseados na mesma ideia. Em que ideia? Ou você trabalha de forma positiva ou de forma negativa. Negativo não é pejorativo, não é falando mal, é apenas positivamente, adicionando partes, negativamente removendo partes. Como assim? Quero fazer essa pecinha aqui do lado, ó, do nosso lado aí direito. Se eu tenho um bloco e quero fazer um furo nela, o bloco nada mais é do que um quadrado com um certo volume, um retângulo com volume. Temos ali nosso bloco. E o furo? O furo, ele tem uma geometria cilíndrica, ou seja, se eu remover um cilindro dessa peça, eu vou dar origem ao furo. Eu estou removendo partes. E a parte positiva que a gente fala é você adicionar partes. Ou seja, eu tenho esse primeiro retângulo, eu quero fazer um outro retângulo, outro quadrado em cima dele, depois um cilindro em cima dele. Para dar origem aqui a esse bolo, vamos dizer assim, né? Essa peça aqui. Eu fui adicionando partes. Ou seja, adicionando ou removendo, você vai dar origem ao seu componente. Mas, geralmente, a gente trabalha de forma mista, ou seja, uma combinação de ações, construções positivas e negativas, respectivamente, faltou um Czinho aqui, positiva, depois negativa, isso é um conselho que eu dou para vocês, não tem na literatura, mas usualmente 90% é a melhor forma de trabalhar. Primeiramente, adicione todas as partes e deixe para remover por último, tá? Com isso, você vai dando origem ao seu objeto, ao seu componente, à sua peça. Legal? Outras regras, outras diretrizes, né? São essas 5 etapas de sequência na hora de você começar um desenho. Qual que é o sentido dela? Primeiramente, o posicionamento do objeto. Como eu falei para vocês, a cadeira tem que estar com os pés para baixo e o encosto para cima, né? O grampeador tem que estar na posição. O mouse aí, né? Já pensou se o seu mouse for apresentado de ponta cabeça lá? Meio estranho, né? Você mesmo já vai ter a sensação de que tem alguma coisa errada. Origem. Todo software, ele tem lá umas coordenadas de origem, que nada mais é do que o ponto 0, x, 0y, 0z, né? O ponto de origem cartesiano. Por que é interessante sempre eu desenhar usando essa referência do eixo? Futuramente, quando vocês forem trabalhar com o CAM, máquina conversando com máquina, a gente fala que é a Skynet, né? Máquina falando com máquina, a máquina precisa de uma referência de posicionamento do desenho, que vem lá do software. O software usa o zero máquina como referência. Então, por exemplo, se o meu zero máquina está aqui onde está a ponta do meu dedo, e eu desenho minha peça aqui nessa parte do plano, quando eu for transmitir a informação do software para a máquina CNC ou pela impressora 3D, por exemplo, ele vai usar a mesma referência. Como eu vou desenhar a minha peça aqui no plano de impressão, no plano de usinagem? Está aqui o zero máquina, está aqui o zero peça. Muitas vezes essa peça vai estar fora do plano de impressão ou de usinagem, porque você fez ela longe do eixo do ponto de origem. Professor, qual seria o correto? Ele estar associado ao ponto de origem. Por quê? Porque aí, quando você levar automaticamente para a máquina, ele já vai saber que a partir dali gera a sua peça. Aí, se eu mandar lá para a máquina estiver fora do ponto de origem, está errado? Não que está errado, mas você vai ter que ter uma intervenção humana. É aquele humano que estava no meio da comunicação máquina-máquina vai aparecer para fazer uma correção. Ou seja, ele vai reprogramar lá as coordenadas, fazer a correção desse posicionamento.
talvez desnecessário, se você poderia trabalhar de forma automática. Então, a origem ela é fundamental. Desenhar de formas positivas e negativas, que a gente fala, né? Não é pejorativo, é adicionando e removendo materiais. Lembrando, primeiro adicione, depois remova. É a melhor forma. Geometrias e dimensões. Primeiramente, se preocupe com a geometria, depois com as dimensões. O software, você faz uma peça, a geometria, posteriormente você faz as restrições geométricas dimensionais dela, para que assim os processos eles saiam muito mais rápido no desenvolvimento, ok? Chegamos ao nosso software. Opa! Chegamos ao SolidWorks. Então, quando a gente abre aqui o nosso SolidWorks, que é essa tela que está aí para vocês, o SolidWorks ele é uma ferramenta CAD que nós vamos utilizar. Então, quando você abrir, ele vai abrir essa janela em branco aqui, né? Inicialmente, está lá o SolidWorks 2020. Como que eu começo? Sempre vai ser aqui no novo. Então, quando a gente clicar no novo, ele vai abrir essa janelinha aqui para a gente. Uma coisa muito interessante, ele abre 3 áreas de trabalho. Uma peça, ou uma montagem, ou um desenho. Por que essa distinção das 3? Porque, tecnicamente, são as 3 etapas de um projeto, né, mecânico. Como assim? Independente da peça que eu vou fazer, seja o grampeador, seja a cadeira, né, tudo eu começo com peças. Então, minha cadeira, por exemplo, vai ter lá um pé, que é uma peça, o assento é outra peça, né? O encosto é uma outra peça. Então, você vai começar a desenhar as peças de forma individual, salvando em arquivos individuais. A partir de um conjunto de peças, você pode fazer uma montagem. Opa, minha primeira peça A com a minha peça B, elas se encaixam. Então, onde eu vou fazer essa união entre elas, o encaixe entre elas? Aqui na montagem. Então, eu vou sair das peças, vou abrir uma montagem e começar a minha montagem. Aqui na montagem eu já vou fazer uso dos elementos de máquina. Como assim elementos de máquina? Os elementos de fixação. Peça A na peça B, como elas se encaixam, mas como elas ficam presas? Por meio de elementos móveis, o quê? Parafuso, porca, arruela, né? Um grampo, um pino. Legal, vou encaixando elas, encaixei todas. Opa, na montagem já estou fazendo a minha primeira grande validação de projeto. Como assim, validação de projeto? Já estou vendo se a minha peça A encaixa na minha peça B, se está ok. Se fosse antigamente, eu tinha que fazer fisicamente a peça A, fazer fisicamente a peça B e encostar. Opa, não encaixou. Voltaremos à prancheta para alterar uma das duas para o encaixe, fazer a correção, né? Que não, digital. A gente vai fazer em um software. Aprovei a montagem, os componentes se encaixam, estão certos, a gente vai pular tanto da peça para o desenho, quanto da montagem para o desenho. Por que da peça para o desenho, depois que eu fiz a montagem? Que eu vou começar a detalhar tecnicamente cada peça, ou seja, colocar ela nas vistas, dentro do papel, dimensões, cotas, ok? E como eu vou usar a montagem no desenho? Quando eu for trabalhar ali aquela vista explodida, a lista de componentes, né? Algum corte da montagem para detalhar o encaixe das peças. Então, tudo isso são documentações que a gente vai gerar no documento. Ou seja, basta esses 3 recursos para gerar a página. Professor, mas o senhor falou lá do CAI, né, que é Engenharia Auxiliar do Computador, a simulação. Cadê o bloquinho de simulação? A simulação está aqui dentro. Se eu tenho uma peça, a partir do momento que eu gero essa peça, eu posso fazer várias ações com essa peça. Uma delas é simular essa peça em questão de esforço, por exemplo. Então, aqui dentro do bloco de peça, eu tenho lá o recurso de simulação de esforço. Mas eu queria simular o esforço no meu conjunto, na minha montagem, na minha cadeira completa. Eu faço a minha simulação dentro da minha montagem. Eu queria trabalhar o CAM. O CAM eu vou mandar lá a programação de impressora 3D, da programação da impressão para a minha impressora 3D. Se é uma peça, você vai aqui na peça gerar o CAM para a impressão. Se for na montagem, você vai imprimir a montagem já, você vai gerar aqui o código na montagem para a comunicação. Ou seja, ele facilita aí, não são diversas janelas, cursos, caminhos que você tem que decorar, saber para executar as ações. Aqui ele já gera de forma direta em cada parte. Então, quando você abre uma peça, ok, ele vai abrir aqui o ambiente de desenho. Veja que o meu aqui está meio degradê, né? Ele tá, parece uma faixa mais escura no centro, é o padrão dele. Eu queria meu fundo branco, eu posso vir aqui em aparências e mudar aqui, aparência não, cenas, e mudar o meu fundo, né? Cores, por exemplo. Posso deixar ele, cadê o branco aqui, só um instante.
Deixa eu ver se é em estúdio aqui, cenas de luzes. Aqui já é outras texturas, ó, renderizações. Backgrounds não, cenas de estúdio. Aqui ele vai mudar a sua caracterização de fundo, né? Dependendo de como você quiser trabalhar, projetar, tá? Geralmente, trabalha aqui o nosso padrão dos 3 pontos botados. Isso é o que vem nele. Pessoal, tudo isso que eu mostrar hoje para vocês é apenas uma demonstração. Tenham calma. Vocês vão aprender a fazer tudo isso. Não é a única aula que vocês vão aprender a fazer isso, tá? Hoje é mais a demonstração. Lembrando, qualquer dúvida, questionamento, crítica, pode abrir o áudio e falar sem problema algum. Nossa aula ela é bidirecional, tá? Uniforme, ensinando e aprendendo. Então, ouvindo e falando, a gente faz a nossa aula. Esse é o nosso ambiente de desenho. É uma prancheta, né? Nossa folha em branco aqui. Ah, professor, eu queria começar a desenhar aqui dentro. Como que eu começo? Como que é a minha linha de raciocínio? A gente mostrou lá nos slides que eu tenho que ter uma sequência, né? Então, posicionamento do objeto e a origem. Mas onde eu enxergo a minha origem aqui? Primeiramente, você vai começar com um esboço. Então, eu tenho aqui ó, a janelinha aqui do esboço, clico nela. O esboço ele me mostra aqui diversas possibilidades. Ah, professor, eu estou vendo aqui que tem umas ativas, tem umas apagadas aqui, ó. É porque a versão estudantil ele não tem, a gente não pode usar? Não. É outra coisa, não pense negativamente. Vocês já devem ter passado por alguma ação ou alguma experiência aonde você tenta fazer uma ação e não consegue. Ah, eu estou tentando aqui fazer, exibir essa reação, né? Essa relação. Quero exibir ela, mas não consigo. Por que ela não está aparecendo? Eu clico, tento fazer e não consigo. Algum software está tudo disponível, mas quando você vai tentar fazer ela, você não consegue porque não está apto a fazer ela ainda. Como assim? Por exemplo, se eu vier aqui em recursos, tem como fazer um corte extrudado. Por que eu não consigo fazer um corte ainda aqui? Porque você não tem nenhum volume para fazer um corte. A partir do momento que você tem um volume possível de ser cortado, as ações vão sendo habilitadas para a sua utilização. Isso é uma forma de evitar com que você, sem saber, tente fazer uma ação errada e persista no seu erro, fique tentando, e aí falando mal do software que não funciona, ou que é pirata, ou que é uma versão estudantil, e não está dando certo, né? Na verdade, não, ele já suprime aqui, porque você não tem como fazer esse corte agora, nesse momento. Você pode fazer uma extrusão ou uma revolução, tá? Ah, então vamos lá. Vamos fazer aqui um quadrado, né? Um cubozinho aleatório com umas certas medidas. Legal. Eu quero fazer um esboço. Quando eu começo um esboço, ele sempre vai me perguntar qual que é o plano. Estou vendo aqui um X, uma cruz aqui, um quadrado. Na verdade, é porque ele está na vista frontal. Eu posso vir aqui ó, em vistas, por exemplo, ó, orientação de vistas, que com a setinha, vou colocar na isometria aqui, ó. Opa, olha aí que eu tenho. Eu tenho meu plano frontal, meu plano aqui, ó, superior, e o meu plano direito. Se eu pensar aqui no meu grampeador, tá aqui no meu plano espacial, e ele foi desenhado aqui nessa posição que ele está, essa minha vista, ela estaria aqui no meu plano frontal, essa minha vista aqui lateral aqui, ó, estaria no meu plano direito, e a minha vista superior estaria aqui no plano superior. Estratégia de desenho. Como eu vou desenhar ela? De baixo para cima, do lado para o outro, de trás para frente, né? Qual é a sequência? Você escolhe o plano para dar início. Vou pegar aqui o plano superior, clico nele, o software automaticamente já planifica ele aqui para a gente, deixa ele na segunda dimensão. Veja que aqui eu tenho um pontozinho. Ah, professor, eu estou vendo que tem uma areazinha aqui, eu tenho que desenhar dentro dela? Não, tudo isso aqui você pode desenhar. Tá vendo que eu tenho esse eixo cartesiano aqui? Aqui eu tenho minha origem, né? Eu estou no plano XZ, tá? Não precisa ser no XY necessariamente, você está no plano superior. E aqui eu estou vendo meu eixo, está aqui meus pontos. Isso aqui, pessoal, ponto zero máquina. Então, por exemplo, se eu quero fazer aqui um cubo, um quadrado, vou clicar aqui, ó, ou em linhas, cliquei na linha, clique em qualquer parte e vou fazer no meu quadrado, tá?
Opa, ficou torto aqui, não tem problema. Se preocupe com a geometria, depois com as dimensões. Calma. Ou eu poderia, não necessariamente, ter feito com as linhas, ter vindo aqui pegado um quadrado já pré-pronto. Ó. Clico, arrasto. Ah, professor, estou vendo as medidas ali. Ó. Então, eu tenho que já colocar a medida. Se eu for fazer ele com 50 com 50, 50 milímetros de um lado com 50 do outro, eu vou arrastando aqui até dar 50, 50. Não. Se preocupe com a geometria, depois com as medidas. Aleatório. Poderia ter feito meu quadrado aqui. Tá? Então, veja que todas as ações que a gente fizer aqui, não existe apenas uma única forma de fazer aquilo. Ah, professor, qual é a certa, qual é a errada? A certa é você fazer da forma que melhor lhe convém. É a forma que você gosta de desenhar. Tá? Não existe certo e errado. Vou apenas apagar esses aqui que a gente fez agora. Vou pegar aqui retângulo, vou fazer ele aqui no centro. Ah, por que eu estou deixando ele, o centro no meio dele? Porque eu vou posicionar ele no centro da peça. Porque quando eu for lá para a minha impressora 3D, eu quero que ele saia no meio da impressão. Não saia do lado, não saia fora da área de impressão, né? Ah, então, beleza. Fizemos aqui a geometria, não sei qual é o tamanho dela. Vem aqui em dimensão inteligente. Clico em dimensão. Eu quero fazer o tamanho dessa linha. Ou eu clico, por exemplo, dessa linha até essa e arrasto, ou eu clico nessa linha e arrasto. Pessoal, vocês estão vendo que está aparecendo uma dimensão de 84,47 milímetros aí? Primeiramente porque eu estou falando milímetro, tá? Nós, da engenharia mecânica, produção, trabalhamos em milímetros. Então, aqui embaixo, ele já está configurado no meu software para milímetro, grama, segundo. Sistema internacional, tá? Então, todas as medidas aqui são em milímetros, ok? Vou fazer aqui essa dimensão. Ah, professor, mas aí 84, eu lembro quando eu desenhava no AutoCAD, se eu desenhasse ela muito pequena, e aqui em vez de 84 fosse 1000 milímetros para dar 1 metro, e eu digitar aqui agora 1000, para ela ter a comprimento de 1000 milímetros, ela ia sair da tela, né? Ia ficar grandão, eu tinha que dar aquele zoom out lá para eu poder visualizar ela. Isso aí é uma ferramenta, não acontece mais no software. 1000, ok. Veja que ela nem saiu da posição, mas adotou o comprimento de 1000. Ou seja, ele adequa ali para essa primeira referência. Agora, o que acontece? Todas as demais cotas estão já nessa escala. Então, se eu puxar aqui para o lado, está com 782,48. Não, eu quero 1000 também. Legal, 1000. Ah, mas lembra que a gente falou que o nosso cubozinho ia ter 50 por 50? Putz, e agora? Agora, pessoal, vai mudar a escala mesmo, porque ele tem uma referência nessa escala. Então, eu vou digitar 50 de um lado. Olha lá como ele ficou pequenininho. Vou vir aqui, 2 cliques, na outra dimensão. 50 do outro. Ah, professor, ficou muito pequeno lá. Ó. Não tem problema. Só desabilitar aqui a dimensão. Vou arrastar ela aqui para próximo do meu eixo. Posso dar um zoom out aqui, né? Ó. Tá aqui ela. Como lá a cota estava muito longe, né? Eu vou só aproximar aqui. Zoom out aqui novamente, se eu quiser. Tá aqui o nosso cubo, ó. 50 por 50. Legal. Professor, mas ele está todo azul. Se eu clicar nele, ele se mexe aqui ainda, né? O ideal é ele ficar sempre preso. Como que eu vou prender ele? Eu vou referenciá-lo em função do ponto zero, ou seja, dimensão. Vou falar aqui daqui do ponto zero, opa, até essa lateral, vai ser a metade de 50. 50 é fácil, eu sei que é 25, mas se fosse um número quebrado, como eu acho a metade? Ah, eu pego minha calculadora, meu celular aqui do lado, né? E vou calcular. Isso é um grande problema hoje dentro das empresas. Até mesmo vocês, como alunos, já devem ter vivenciado isso. Como? Se eu vou usar uma outra ferramenta para fazer o cálculo, por exemplo, você vai pegar o seu celular, vou abrir um parênteses aqui só para mostrar uma situação que acontece muito na indústria. E aí que acontecem os grandes erros, acidentes e ineficiências de processo. Você está aqui concentrado, estudando para desenvolver a sua peça. Você precisa fazer uma conta. Ah, não estou com minha calculadora aqui, mas meu celular tem calculadora. Né? Baixei lá, uma HP lá dentro, eu faço tudo dentro dela. Quando você pega o seu celular, qual é a primeira mensagem que aparece? Opa, chegou um WhatsApp aqui. Opa, tem uma notificação aqui no Instagram. Opa, o Facebook também tem. Em vez de abrir a calculadora, você vai abrir quem? WhatsApp, Instagram, Face, vai abrindo um monte de recursos. Depois de meia hora, você vai se tocar aqui, putz, por que eu peguei o celular mesmo? O que eu ia fazer mesmo?
Ah, o desenho, isso já se passou mais de 30 minutos. Acho que algum de vocês já vivenciou isso, né? Pegar o coisa para fazer uma coisa e acaba fazendo outra, né? Veja que a ineficiência aí acontece, tá no nosso dia a dia. Porque esses aparelhos são para isso mesmo, ineficientes, a gente fala, né? Mas, pô, se eu quiser fazer uma conta aqui, você pode fazer dentro do software. Eu posso falar para ele aqui que essa minha medida vai ser 50 dividido por 2. Quando eu der o Enter aqui, ó, ele já calculou ali para mim o 25, tá? Então, tem várias coisas que a gente vai aprendendo aí. Ah, tá pronto, tá presa a minha peça? Estão vendo que essas arestas laterais estão escuras, né? Estão pretas? Para a lateral aqui ela não anda. Opa, mas para cima ainda anda. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma referência da origem para cá. Dimensão, daqui para cá. Eu sei que é 25, posso digitar 25 ou podia fazer a conta, tá? Então, a gente vai aprender diversos recursos aí. Desenhamos aqui o nosso cubozinho. Se eu clico e arrasto, ele não se mexe, né? Ah, por que isso? Porque aqui ele está restrito à origem. Como eu vou dar volume a ele? É um recurso. Então, eu vou ver aqui em recursos agora, ressalto base extrudado. Olha o que vai acontecer, ele muda a geometria e agora nós temos como dar volume ao nosso sólido. Volume para um lado ou para o outro, o céu projetista. Nosso bloco vai ter 50 de altura, então eu arrasto aqui até ter 50 ali, ó, 49, 50. É isso? Não. Você pode arrastar, ou você pode vir aqui do lado do Project Manager, que a gente chama, que é essa coluna lateral, e digitar aqui o 50. Ó. Clica fora, ele já foi, só dá o OK. Está ali nosso blocozinho desenhado. Veja que ele está no plano espacial. Desenhamos a peça tridimensionalmente. Legal. Professor, rapidamente, como eu vejo a vista frontal superior, você pode vir aqui na planta de vistas. Está aqui, ó, vista frontal. Está aqui ela, superior. Está aqui, ó. Ele está aparecendo tudo igual para a gente, porque ele é um cubo. Ah, mas eu quero, então, agora fazer um furo aqui no centro dele. Opa, o furo é remover material, né? A gente fez do princípio aqui de adição. Vamos remover o material? Como que eu faria um furo aqui no centro dele? Seleciono a superfície, clico aqui em esboço, ó. Opa, nosso esboço vai ser aqui em cima agora. Vou deixar ele plano. Posso vir aqui na paleta de vistas. Ele está aqui para a gente. Frontal. Vou pegar um círculo. Posso fazer fora, depois referenciar, como eu já posso começar aqui da origem. Eu cliquei na origem e arrastei, fiz um círculo. Qual seria a dimensão desse nosso círculo? Dimensão, diâmetro dele, vou colocar 25 aqui, né? Veja que ele já está todo escuro. Por que ele já está todo escuro? Porque a gente colocou a origem dele já no centro, ele está preso dali, ele não sai. Se eu não tivesse colocado ele na origem, ele mexesse, eu poderia colocar uma dimensão do centro para lateral, do centro para lateral. E lá está a nossa peça. Se eu voltar aqui na isometria, só para vocês observarem, olha lá ele desenhado na superfície da peça. Em vez de eu fazer um ressalto agora, opa, olha o corte aqui ativo, né? Ó. Por que ele ativou? Porque agora é possível fazer um corte. Então, vou clicar aqui em corte. Esse corte ele vai passar toda a minha peça. Mas qual que era a altura da nossa peça mesmo? Putz, não lembro. Não tem problema. Em vez de você ir lá e medir, você pode vir aqui ó, em recurso, aqui, ó, passante. Ele automaticamente vai passar a sua peça. Ok. Fizemos um furozinho aí na nossa peça. Ó, lá do outro lado, do outro, né? Professor, legal. Agora é bacana eu ver as vistas? É sim, por exemplo, para vista frontal, tá aqui ele. Mas eu estou vendo ele maciço. Se a gente quiser ver aquele detalhamento interno, eu posso vir aqui e mudar ó, o método de exibição. Vamos deixar ele ó, com as arestas ocultas aparentes. Opa, as linhas pontilhadas aqui, ó. Se eu pegar a vista superior dele, como seria a vista superior dele? Aqui. Como seria a lateral esquerda, que está na direita ali, né? Ó? Essa é a lateral. Está aqui nossa pecinha no tridimensional. Tá? Professor, você fez isso, só mudar a exibição aqui, porque o senhor sabe usar o software, é fácil, eu nunca mexi nesse software, como eu vou fazer isso? Não tem problema, fiquem calmos. Lembra que eu falei para vocês que o SolidWorks vai ser seu novo melhor amigo, ou melhor amiga, né? Voltar aqui para a nossa apresentação.
Só um instantinho, SolidWorks. Existe o tutorial SolidWorks. Tutorial, tutorial é aquela coisa chata que tem um PDF que eu tenho que ficar lendo e desenhando, desenhando. Nunca consigo fazer. Calma. Seus problemas acabaram, né? Primeiramente, dentro do SolidWorks, ele vai abrir uma outra tela aqui, viu, pessoal? Vou fechar aqui nosso desenhozinho. Ah, só uma curiosidade. Fizemos esse cubozinho. Antes de eu fazer isso, vou mostrar alguns outros recursos rapidamente, que depois vocês vão aprender melhor. Alguém aí da sala pode me falar um material, um aço, um alumínio, um inox, latão? Alguém pode escolher um material? Bota um inox. Inox? É, Pronto. Olha que eu vou bonitão, fazer. refletivo. Pronto, vamos fazer aqui, ó. Botão, aqui, ó. Material não especificado. Botão direito, editar material. É o Eduardo que falou, né, Eduardo? Inox 304, 406, tem algum específico ou não? Não sabia nem que tinha outros modos, mas bota aí o que você achar melhor. Não, tranquilo. Veja que aqui, ó, quando eu abrir aqui, o aço inoxidável é uma liga de aço, né? Tem várias variações, né? O 304 lá tem traços de ferro dentro dele, então é aquele aço inoxidável que enferruja, 406 já não enferruja, né? Então aqui você tem, vou pegar o 304 aqui, ó. Tem já todas as características do material, lá, ó, módulo de elasticidade, posição, né? Módulo de cisalhamento, tudo isso aqui a gente usa em simulação. Não é o momento agora. Quando eu aplicar, olha aqui a textura dele. Apliquei, ele já mudou de cor lá, né? Ó. E aí, por exemplo, eu pergunto a vocês. Legal, fizemos esse blocozinho de inox. Qual será o peso desse bloco? Alguém tem uma noção quanto ele pesa? Nem ideia. Calma, então. Mas para você precisar saber o peso dele. Ah, professor, eu vou fazer o volume pela densidade. Você vai pegar lá sua calculadora, seu celular, né? E vai ver todas as suas redes sociais. Depois você vai fazer os cálculos. Cuidado. Você pode vir aqui, ó, avaliar propriedades de massa. Olha o que ele fala aqui para a gente. Esse nosso bloquinho aqui, ó, ele está com 803 gramas. Tem aqui o material dele, né? Calma aí que ele mostra. Não, aqui ele só dá essas propriedades. No material está caracterizado aqui, ó, as 304 na tela mesmo. Então, ele pesa 803 gramas. Ah, professor, eu preciso pintar ele. Qual que era a superficial dele? Está aqui, ó, a área superficial dele. Ah, professor, está em milímetros quadrados? É porque a gente usa o sistema milímetros. Mas você pode vir aqui mudar só para saber aqui quanto seria em metros quadrados, tá? Mas sem problemas. Hoje em dia essa conversão é fácil. Então veja que você já tem a caracterização da sua peça, 803 gramas. Se ela fosse de alumínio, quanto seria o peso dela? Editar material aqui, ó. Agora nós vamos pegar uma liga de alumínio. Pessoal, alguém de vocês já deve ter tido uma bicicleta de alumínio. Geralmente a bicicleta de alumínio é feita nesse aqui, ó, 6061 SS. Tá aqui, ó. Isso aqui é a liga de alumínio geralmente usada em quadros de bicicleta, né? Veja que ele está na cor do inox, vou aplicar aqui. Opa, ele mudou a cor, né? Ó. Por quê? É a cor do alumínio aqui, quando ele faz essa renderização. Propriedades de massa. Olha, nosso bloquinho agora pesa 271 gramas, tá? Tá vendo que a ferramenta auxilia ali na avaliação de projetos? Mas, professor, por que eu quero saber o peso da minha peça? Imagine você estar lá na sua empresa, precisa fabricar 5.000 unidades dessa peça e precisa pagar o frete para Juazeiro do Norte, para o interior aí. Vamos perto, vamos para o nosso interior. Como que você vai cobrar do cliente esse frete? Eu chuto? Se eu chutar errado, o acréscimo lá que eu vou ter que pagar do frete sai diretamente do meu lucro. Se eu cobrar muito, com a segurança, opa, pode ficar muito caro e eu perder lá essa concorrência para um outro fornecedor que usou o software, viu o peso, multiplicou esse peso por 5.000 peças, sabe ali o peso desse lote, posso calcular o frete de forma mais assertiva, né? Então veja que todas essas ferramentas elas estão disponíveis, esses dados, a gente tem que saber interpretar, tá? Legal. Pessoal, ele ainda é de alumínio, tá? Mas eu posso também mudar a textura dele. Como assim? Ele é de alumínio, mas eu quero ele na cor, agora são aparências. Cor sólido aqui, vamos pegar aqui uma cor amarela. Tá aqui ele amarelo. Ah, eu quero ele vermelho.
Tá aquele vermelho. Não, eu quero uma textura de um plástico. Aqui ele tem vários modelos de plástico, mas vamos pegar um plástico aqui, ó, uma textura plástica. Aqui o plástico não é tão bacana a gente ver, é um plástico meio malhado aí. Mas vamos ver outro aqui, por exemplo, de vidro, né? Ó. Um vidro transparente, olha como ele seria de vidro. Um vidro espelhado, ele fica dessa forma aqui, não vai aparecer o reflexo aqui, tá? O seu reflexo, né? Se for espelhado. Vamos para outros aqui, um tecido, um pano. Tem um pano bege aqui, ó. Se você olhar aqui nele, bem próximo, ó, você vê que ele dá a textura do pano, ó, tá? Do tecido, né? Na verdade. Uma lona, a lona meio E André, quadriculada. Oi, com licença. à vontade. Existe alguma ferramenta de pré-renderização? Não adiciona em nada, eu sei, mas eu trabalhava com sistema 4D e lá depois de Certo? adicionar os materiais a gente tinha uma ferramenta de pré-renderização, que é para realmente ver a imagem com a renderização, sabe? Não a Entendi. preview. Assim, o nosso software, ele não é um software de como o SketchUp, como aqueles softwares que fazem essa renderização. Uhum. Ele tem essa ferramenta para ajudar você a interpretar o seu desenho e apresentar o seu desenho. Por exemplo, ó, vamos fazer esse nosso bloquinho de pedra. Vou colocar aqui tijolo. Vamos colocar um tijolinho aqui, ó, tá? Veja que a gente não tem muito controle na direção do tijolo, ok? Mas eu fiz aqui. Posso vir aqui agora, por exemplo, mudar a cena. Vamos colocar aquela cena de estúdio, mais ou menos uma luz de fundo, né? E aqui eu fazer a apresentação do meu projeto. Aí parece uma churrasqueira ali, né? Ó, mais ou menos, entendeu? Uhum. Então você vai adicionando. Ele não é um software desse tipo de renderização, é um software CAD. O importante é o nosso projeto, entendeu? Tá? Não é essa caracterização de aquela prototipagem virtual de realidade aumentada para você ver lá a família feliz dentro da sombra. Mas você consegue colocar uma adesiva aqui, ó, por exemplo, nessa parede aqui. Opa, eu posso colocar minha marca. Tem alguns adesivos. Eu estou sem a biblioteca de adesivos aqui, ó. Ah, tá aqui, ó, um código de barras, por exemplo, ó. Eu posso colocar um código de barras aqui no meu produto ali, Uhum. né? Tá ali ele, ó. Só dar o OK aqui. Ficou um código de barras ali. Tem alguns alertas de segurança, aqueles negócios, né? Ó, perigo. Mas como você pode importar também, você pode colocar a sua marca e colocar aqui, né? No seu produto. Então esse é o intuito Entendi. dele, entendeu? Mas o que eu quero falar aqui para vocês? Tá aqui ele, ó, 3D com código de barras. Vou só voltar aqui para aquela nossa cena básica aqui. Vou pegar ele aqui, ó, arquivo, salvar como, né? Não vou salvar o arquivo no SolidWorks. Eu vou vir aqui em salvar, PDF, salvar como PDF 3D. Salvar, vamos chamar ele aqui de peça manhã, quarta, AB, né? Eu já tem uma peça aqui de ontem à noite aqui do pessoal. Peça salvar. Só antes de salvar, eu venho aqui em opções, por exemplo, ó. Eu particularmente sempre uso, né? Resolução máxima e não perder, não ter perda, né, de resolução na hora da execução. Ok? Salvar. Ele está salvando, ele vai abrir aqui o PDF para a gente. Só um instante. Pronto. Pessoal, quem não conhece PDF 3D, ele é um executável. Então, se eu vou mandar esse arquivo para vocês olharem aí, caso você não consiga abrir, você ou precisa atualizar o seu Adobe, ou sempre quando você receber, você tem que vir em opções, confiar, clicar na tela. Vai aparecer esse reloginho, tá aí o bloquinho que a gente desenhou. Como eu não salvei ele, no código de barras não veio, tá? Ó. Mas tá aqui ele, ó, desenhado aí para vocês. Vou pegar esse arquivo, só um instante. Eu mandei aí no chat para vocês, ó. Vocês vão estar recebendo aí no chat para vocês baixarem depois e olhem aí com calma. Tranquilo?
Então, fizemos a nossa pecinha. Legal. Ah, professor, aquilo que o senhor falou, o senhor sabe desenhar, sabe fazer tudo isso. Como eu vou fazer? Fiquem calmos. Olhem aqui, ó. Pessoal, não abra a peça agora, não. Daqui a pouco vocês abrem. Olha isso aqui que é interessante. Dentro da tela do SolidWorks, tem aqui do lado, ó, uma interrogaçãozinha. Clico nela, tutoriais SolidWorks. Clique em tutoriais. Ele mudou de tela, porque essa aqui que tá, vocês estão vendo, não é a minha tela principal, tá? Vou só corrigir aqui. Eu uso uma tela secundária aqui. Tá aqui, SolidWorks. Pessoal, ele abre o SolidWorks justamente nessa configuração aqui, ó, né? Para você ver os dois, um lado a lado. Como está aqui na nossa apresentação. Tá aqui ele. Quando você vai no tutorial SolidWorks, você tem aqui diversas lições onde você aprende a usar o software, dentro dele mesmo. Então, você vai começar aqui com a introdução ao SolidWorks, desenho técnico, né? Lições, peças. Você pode aprender aqui alguns outros recursos já de máquina, mais avançados um pouco, chapa metálica, loft, fillets, soldagem, elementos de máquina, assim por diante. Você pode vir com as técnicas mais avançadas, já vai trabalhar aí com lista de componentes, articulações, tubulações, né? Superfícies, montagens de canos e tubos, tubulações, ferramentas de produtividade, você já pode ver aqui, ó, componentes inteligentes, componentes padronizados, ver a parte de custo do seu projeto. Cadê aqui? Está aqui. Avaliação de projetos. Você pode vir aqui na parte de simulação, de animação, a gente vai aprender a maioria deles aqui com calma. A parte de custos aqui, ó. Você vai monetizar os seus produtos. Então, tal material é um custo, tal outro material é tal custo, quanto está saindo mais ou menos a estimativa de custo do seu produto. Você consegue fazer isso, tá? Formação de fluxo. Nós vamos começar aqui na introdução. Na introdução, nós vamos desenhar essa pecinha aqui, ó. Opa, não é esse aqui, é esse aqui. Eu coloquei um PDF 3D, tudo esse material está lá no AVA, tá? Nós vamos desenhar essa peça aqui. Putz, mas ela é muito complexa. Como eu vou desenhar isso? Não faço nem ideia para onde vai. Calma. Seu amigo vai lhe ajudar. Deixei disponível também para vocês, pessoal, essa introdução SolidWorks, tá? É um almanaque dele aí que mostra tudo sobre ele. Então, você vai ter lá desde os fundamentos do SolidWorks, né, método de projeto, alguns planos, tudo isso que a gente vem falando, peças, montagens, desenhos, etapas passo a passo, como ele ajuda na engenharia, tudo isso aqui tem dentro do software, do coisa. Com os links, vídeos, ele faz todas essas nomenclaturas. Então, por exemplo, eu quero trabalhar lá o esboço, ele já abre lá a parte do esboço, como você faz um esboço, vai dando exemplos de como você trabalhar, tá? Isso aqui é um dos tutoriais que ele tem, é um almanaque, é o livro, é o manual do software, tá? Está disponível lá no AVA para vocês, ok? Como também, dentro do tutorial aqui, por exemplo, vamos começar aqui, ó, lição número 1, né? Pessoal, é fundamental que vocês leiam, tá? Isso é um acordo que a gente tem que fazer aqui. Para dar certo, você tem que ler tudo. Então, você vai lá, a lição introdução SolidWorks, a orientação é criar uma peça, um desenho, então você vai fazer essa pecinha. Pá, próxima etapa, minha peça. Para a primeira peça, você vai criar a chave, mostrar a peça 3D e recursos. Você começa essa lição criando uma nova peça. Clique em novo. Putz, mas cadê o novo? Onde está o novo? Se você vier aqui no tutorial e clicar nele, olha o que vai aparecer na sua tela. Você está vendo piscar aqui em cima? Ó? Olha aqui em cima piscando. Ó. No tutorial, quando você clica aqui, ele mostra onde está. Opa, clica em novo aqui. Clique em novo. Como o meu software não é a primeira vez que eu abro, quando você abrir pela primeira vez, tem essa sequência aqui que você vai fazer. Você vai configurar para grama, milímetro segundo, padrão internacional, ok. Aí ele fala aqui, segunda etapa, clique em peça. Que peça? Clique em ok. Ok. Ele já abriu a ferramenta de trabalho. Próxima etapa. Clique em ressalto base estrudado. Onde está ressalto base estrudado? Não sei, mas eu clico nele aqui, ó. Olha que ele vai mudar a tela e vai mostrar ele para a gente, ó. Clicar aqui, mudou a tela e está lá ele piscando, ó. Tá vendo? Talvez esteja atrás do ícone da gravação, mas ele está aqui, ó. Olha ele piscando lá. Pronto. Clico nele, seleciono o plano superior.
Opa, cadê o plano superior? Eu posso tanto girar aqui, clicando no scroll, esse botãozinho de giro aqui, né? Ó. Se eu clicar nele e movimentar aqui meu mouse, meu plano mexe, tá? Então, eu posso movimentar ele aqui. Como eu posso vir aqui na árvore do produto também, ó, e selecionar os planos, ó. Plano superior, já planificou. Clique em círculo, cadê o círculo? Tá ali piscando o círculo, ó. Ou seja, no passo a passo, vocês vão caminhando, desenvolvendo a peça, até chegar lá na sua peça final, tá? Então, um pouquinho de paciência, vocês vão receber a chave de ativação, essa já é uma primeira lição aí para vocês fazerem no final de semana, até chegar lá na sua peça final. Legal? Beleza, vou fechar aqui o tutorial, não quero trabalhar o tutorial agora, não descartar alterações, vou fechar essa aba aqui, eu quero só a tela inicial. Vou voltar aqui para nossa apresentação. Então, a gente tem o tutorial SolidWorks. Coloquei também... Opa, pois não? Opa, Neto. Só uma dúvida. Quando você salva uma peça, tem algum jeito de intercambiar ela entre programas, tipo, sei lá, do SolidWorks para o Inventor, ou para o CATIA? Vamos lá. A gente vai desenhar essa pecinha aqui, na hora de salvar, só me lembra que eu mostro para você. Na verdade, quando você vai salvar ela, você pode escolher a extensão. Eu mostro para você as diversas extensões. Provavelmente pode não ter uma extensão específica lá do... Por exemplo, o AutoCAD era DWG, né? Talvez, o DWG acho que tem, talvez não tenha lá o do Inventor, por exemplo, mas você pode usar uma padrão, por exemplo, STEP, IGS, que é o AIGES, né? São extensões padrões para diversos softwares. Aí você vai só ver qual é a compatibilidade, salva na extensão, ele abre lá. Mas só cuidado, às vezes você desenha ela aqui, todas as etapas dela aqui. Quando você abre outro software, não necessariamente todos os recursos que você usou no SolidWorks estarão disponíveis lá no Inventor, por exemplo, né? Ele vai estar lá como um bloco. Talvez lá você não consiga editar a peça. Tranquilo? Somente abrir. Beleza? Beleza. Aí é só testando, tá? Não sei como te dizer como vai ser o comportamento em cada software. Beleza? Coloquei para vocês uma peçazinha aí para exemplo também. Então, por exemplo, tem um documento técnico dela aqui, né? Para a gente desenhar. A primeira grande ressalva que eu quero fazer com vocês. Ela está apresentada na vista isométrica e cotados na isometria. Pessoal, na literatura, tecnicamente, isso é errado. Aqui nós estamos com uma licença estudantil, nós estamos com uma licença poética, vamos falar assim, que a gente usa a cotagem, né, as dimensões, na tridimensional como uma ferramenta de ensino. Porque isso aqui, por exemplo, é uma peça de uma atividade que os alunos fizeram nos semestres passados. Aí, 2020, ó, primeiro semestre de 2020. Logo no início, lá, ó, janeiro, praticamente. Aqui, essa peça, ela foi feita dessa forma para que os alunos gerassem as vistas. Então, é por isso que ela não foi apresentada nas vistas, tá? A resposta eram as vistas. Então, ela está aqui no tridimensional apenas para fins de ensino. Tecnicamente, é errado você fazer detalhamento técnico de uma peça na terceira dimensão, ok? Temos aqui o detalhamento técnico dela. Coloquei também para vocês o PDF 3D dela. Ah, professor, me senti um pouco difícil interpretar aquela peça, como ela efetivamente é. Então, deixei o PDF 3D dela também aqui para vocês poderem girar e ver, né? Ah, agora eu entendi o que é esse corte, né? Esse outro. Por que talvez você não tenha entendido aqui esse documento? Porque a interpretação correta da peça viria com as vistas, né? Então, às vezes você ia ver que esse corte é passante, que esse furo é passante, e assim por diante. Beleza? Como eu desenho essa peça no SolidWorks? Estratégia. Como assim estratégia? Lembra que a gente tem nossos planos? Superior, frontal, direito? Dependendo de como eu for desenhar a minha peça, vai ser a escolha do meu plano. Então, se eu começar ela por essa geometria aqui, ó, eu vou pegar ali talvez o plano direito. Se eu pegar essa aqui, eu vou pegar o plano frontal. Se eu pegar essa de cima, eu vou pegar o plano superior. Então, a estratégia de como você vai desenhar em função da escolha do seu plano vai estar diretamente associada ao sucesso do seu desenho. Por que sucesso, professor? Porque se você desenhar a sua peça, quando você colocar na isometria, ela aparecer assim, ela está errada. Por quê?
que nós apresentamos ela dessa forma e, tecnicamente, essa é a forma dela trabalhar. Então, se eu desenhar ela lá e ela aparecer assim lá, está errado? Tecnicamente estaria errado. O correto dela é estar, tecnicamente, nesta posição aqui. Ok? Então, vamos pensar aqui. Vamos fazer a nossa estratégia. Vamos desenhar essa lateral aqui, ó. Se eu for desenhar essa lateral, vou abrir aqui o software rapidinho. Novo, peça, né? Ok. Vou clicar aqui, ó, em esboço. Vou colocar aqui na isometria justamente para poder ver os 3 planos. Aqui meus planos. Se eu quiser desenhar essa vista, essa vista está onde aqui? No plano direito. Seleciono o plano direito, ele veio para frente. Beleza, selecionamos o plano. Como que eu vou fazer essa geometria? Me preocupo primeiro com geometrias, depois com dimensões. Pessoal, vou fazer um método bem básico. Qual que é o método certo do professor? O método certo é o que você sabe fazer. Fiquem tranquilos. O correto é, no final, a peça estar desenhada nas geometrias, dimensões e posicionamento correto. Esse é o correto. Tá? Como você chega até lá, tem gente que pode dar milhões de voltas, tem gente que pode ser mais direto. É só eficiência. Mas os 2 projetos estão certos. Lembra do projeto certo e errado? Eles estarão certos. Só vai mudar a eficiência de um para o outro. Vou mostrar para vocês. Então, a gente vai vir aqui, vou desenhar essa geometria. Vou desenhar um retângulo. Esse meu retângulo, clicar meu retângulo aqui, vou desenhar ele aqui. Professor, ele é arredondado aqui na ponta. Calma, de repente remove esse materialzinho para ele ficar arredondado. Esse meu retângulo, qual seria a dimensão dele? Ele tem 60 desse ponto até o centro do círculo. Sei que aqui, ó, essa circunferência aqui tem uma altura que é o diâmetro dela de 25. Então, esse comprimento aqui vai ser metade de 25. Tem que ser 60 mais metade de 25. Putz, tem que fazer conta, né? Calma. O software é seu amigo, né? Olha o que eu vou fazer aqui, ó, dimensão. Vou falar que essa minha medida aqui, ó, ela vai ser, na verdade, ela vai ser quem? 60 mais quem? Vou fazer a equaçãozinha. Abro parênteses, 25 dividido por 2. Fecho meu parênteses. Tá vendo que é uma equação montada ali? Quando eu der o OK aqui, ó, ele já calcula para a gente. Metade de 25, 12,5. Mais 70, 72,5. Legal. Nossa altura aqui é o diâmetro lá, né? 25. Clico aqui. 25. Legal. Pessoal, quero deixar essa peça no centro da minha peça. 72,5. Qual que é a metade de 72,5? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Dimensão. Do centro para essa aresta vai ser quanto? Olha o que eu vou fazer. Vou colocar outra equação. Vou colocar um igual. Isso é a mesma técnica que se usa no Excel. Igual. Essa medida aqui, ó, dividido por 2. Vou dar aqui um OK. Ele vai montar a equação. Dá 36,25. Essa é a metade de 72,5. Tá vendo aí? Tá vendo que ele apareceu uma somatóriozinha aqui, que é o símbolo de equação, tá? E para ele ficar no centro, daqui para cá, 25 dividido por 2. Pronto, 12,5. Tá? Pessoal, por que não apareceu a equação aqui? Porque eu não fiz a equação, só fiz uma conta. A equação inserir aqui, ó, tá aqui ela. Leva em função essa medida. Olha que interessante. Se eu falar que agora não é mais 72,5, essa medida é 100. Quanto é o meio agora dela? 50, né? Quando a gente der o Enter aqui, ó, ele já corrigiu para 50. Então, isso aqui é a otimização de projetos, tá? 72,5. Tá ali nossa peça. Legal. Recursos, ressalto extrudado. Vou dar volume a ela. Quanto que é essa espessura aqui da nossa peça? Tá aqui, ó, 20, né? Ó. Vou voltar lá. Vou digitar aqui, 20. Vou clicar, não vou dar OK, só vou clicar fora. Ficou 20. Veja que meu zero máquina ele está aqui no centro, só que nessa lateral. Putz, como eu deixo ele no meio? Eu posso, por exemplo, falar que é 10 para esse lado, direção 2, que é o outro lado, mais 10, está no meio. Mas eu posso também, ó, falar o quê? Que ele tem 20, mas eu quero que ele esteja no plano médio, olha lá. Ele automaticamente já vai dividir o centro ali, tá? OK.
Olha aí nossa peça comando tomando origem. Não tem nada a ver, professor, mas calma, vai chegar lá. Nós colocamos o material. Vou colocar aqui na isometria, ó. Tá vendo que ela está mais ou menos na posição, ela está na posição conforme a apresentação aqui? Legal. Feito isso, vamos começar a remover material. Lembra daquele fillet que arredondava, né, as peças? Tem ele aqui, ó, fillet. Ó, tá todo mundo ativo, eu posso usar os recursos. Fillet. Aqui eu tenho um diâmetro de 25. Quanto era o meu raio mesmo? Não lembro, mas é 25 dividido por 2. Está ali, ó, feito 12,5. Ele vai ocorrer nessa extremidade, ó lá, ele já dá uma prévia para a gente, e nessa outra extremidade aqui, né, ó. Ok. Opa, já arredondou a pontinha dela ali, né, ó. Colocar na isometria, olha lá o arredondado, olha lá o arredondado. Legal. Vamos fazer esse furo e esse corte aqui, ó. Tá vendo? São cortes passantes, né? Pessoal, o furo aqui não tem diâmetro, mas a gente botou diâmetro de 10 para ser igual, tá? Vou selecionar a superfície, que eu vou desenhar nesse plano. Ah, uma coisa interessante, eu não tinha falado. Qual que era a mesma largura da nossa peça? Não lembro. Basta eu clicar nela, ele mostra todas as medidas. A largura dela é o 20 aqui, ó. Aqui tem 72, a altura dele aqui, ó, 25. Posso girar aqui que eu vejo ela na posição, tá? Ó, 20, ó. Só para a gente interpretar a nossa peça aí durante o projeto, tá? Mas selecionei aqui a superfície, clico em esboço. Opa, não é essa, é essa. Esboço. Vou deixar ela de frente aqui para a gente, ó. Legal. Eu sei que eu tenho um furo, me preocupo primeiro com a geometria e um retângulo aqui atrás, né? Ó. Opa. Agora eu vou me preocupar com as dimensões. Vamos olhar aqui no desenho novamente. Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida é só falar, tá? Esse nosso furo ele está a 60 desse centro, dessa distância, no centro da peça, diâmetro de 10. Vou pegar aqui, ó, a dimensão inteligente. Deste ponto até essa aresta é 60. Ele está no centro, então deste ponto até este aqui, por exemplo, essa altura vai ser o quê? 25, né? Não. 25 dividido por 2. 12,5 ali no centro. E o diâmetro dela, clico nela e arrasto, diâmetro de 10. Viu que ela ficou escura? Ou seja, ela está travada. Ela não sai mais dessa posição. Tá? Esse aqui não, ele está solto. Ó. Se eu clicar, ele mexe ainda. Ó. Ou aqui, né? Ó. Qual que é a geometria, as dimensões dele? Vamos lá. Ele tem aqui um comprimento de 28, 12. Vixe, professor, não colocar essa medida aqui. Mas a gente pode calcular, que é 25 menos 12 dividido por 2, que é a metade para cada lado. Então, 28 por 12, né? Ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Essa dimensão aqui, ó, tem 12. E essa aqui, quanto que é? Então, daqui para cá, vai ser a seguinte equação. Igual, tá? Eu vou ter 25. Antes do 25, eu vou abrir o parênteses, foi mal. Eu vou ter 25 menos 12. Fecho meu parênteses. Isso tudo dividido por 2. Para ficar metade e metade de cada lado, né? Vai dar 6,5, eu acho. Olha aí. Opa. Tá aqui, 6,5, ok. Foi feita a nossa equaçãozinha aí. Se eu medir aqui, pessoal, 6,5, se eu colocar, ele vai dar um erro. Que erro é esse? Excesso de dimensão. Não tem necessidade. Ele vai mostrar aqui que essa conta está errada, visto que ela está numa cor diferente. Eu vou só excluir ela aqui, tá? Bom. O que falta? Somente essa dimensão aqui, ó. Daqui para cá, 28, né? Ah, professor, e esse outro lado aqui? Pode ficar nesse tamanho? Ele não está escuro, ele está solto. Eu só não posso deixar dentro da peça, que ele vai cortar só esse quadrado. Se ele estiver passando aqui, ó, como eu vou cortar, não tem problema. Recursos, corte. Vamos remover esse material. Vou colocar na isometria aqui, ó. Tá vendo que eu vou remover esse cilindro e esse cubo aqui? Passante. Ok. Olha o que a gente fez. Já duas geometrias da nossa peça. Se a gente olhar aqui na isometria e olhar aqui a nossa peça, olha lá, já temos essa lateral. Falta aqui de cima. Mesmo raciocínio, ó. Um furo de 10, diâmetro 10, no centro. Aqui 10 também no centro, e o comprimento 30, ó, dessa aresta para cá. Legal.
Seleciono a superfície, esboço, coloco para cima. Sei que tem um retângulo aqui, ó, e sei que tem um furo aqui. Legal. Fiz as geometrias, agora eu me preocupo com as restrições. Dimensão. Sei que desse ponto para cá é 10. Sei que ela tem um diâmetro de 10. Pessoal, poderia colocar uma cota daqui para cá, como ela tem 20, seria 10. Mas olha o que eu vou fazer agora. Como eu deixei o zero máquina aqui no centro, eu vou falar aqui, ó, vou clicar no zero máquina, segurar o Ctrl, clicar aqui no centro do círculo, vou falar que elas estão alinhadas verticalmente. Está alinhada aqui, ó. Olha lá, ficou escura. Ela está alinhada com o centro da peça. Volto na minha dimensão. Aqui a gente vai ter 10, né? Sei que tem 20, menos 10, 10, dividido por 2 dá 5, é uma conta fácil. Eu posso falar que daqui para cá tem 5, ou daqui para o centro também tem 5. E que dessa aresta aqui até este ponto, ele tem 30. Também está passando aqui na ponta, que a gente vai cortar. Vou colocar na isometria só para vocês observarem. Está aqui ele, recursos, corte, passante. Ok. Temos aí a nossa peça desenhada. Tá? Com adição de material, posteriormente remoções de material. Professor, essa é a única forma de desenhar essa peça? Não. Aqui nós fizemos em 4 etapas, posso fazer em mais ou em menos. Você particularmente como desenharia? Agora eu vou desenhar André, vou desenhar ela da forma que André desenharia. Isso pode variar de projetista para projetista, fiquem tranquilos. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou fechar ela aqui, não quero salvar. Sim. Olha lá, Eduardo, vamos lá. Vamos salvar ela aqui. Tentar salvar ela na... Isso. Olha lá. Arquivo, salvar como? Aqui, ó, ele vai abrir para mim todas essas extensões, ó. 3MF é impressora 3D, PDF, ó, o DWG aqui, ó, eDraw Expert. Eu não sei qual que... Aqui, na verdade, ele deixa algumas extensões, padrões dos softwares das RU System, né? Mas lá no Inventor, por exemplo, o Solid Edge, eu não lembro qual é a extensão deles. Aí você coloca. Caso não dê, tem as extensões particulares, padronizadas, universais, por exemplo, a STEP, o AIGES, que é o IGS daqui, ó, AIGES. Aqui, ó, JPEG, você pode salvar como foto, né, ó, entendeu? Vou salvar aqui. Peça 3 aqui, salvar. Vamos ver como ela fica. Ela está salvando aqui, ó, pessoal. Como é que ela está salvando lá? Ela abriu aqui para mim, ele salvou a tela. Isso aqui é uma foto, tá? Que a gente acabou salvando aqui rapidinho da peça. Tá? Então, ou seja, deu para entender aí, tranquilo? Então, quando você vem aqui ao arquivo salvar como, ele vai aparecer todas essas extensões. Aí você, ó, CATIA, ó. Se RUP não lembro qual que era, eu já vi, JPEG e assim por diante. Beleza? Vou fechar aqui, não preciso salvar. Agora vamos lá. André, como eu desenharia essa peça, por exemplo, tá? Vou começar também nesse mesmo plano, parte cilíndrica, esse recorte 2860, 25, 12, 10. Vou vir aqui em peça, novo, né, aqui, ó. Eu particularmente sempre coloco na isometria, esboço, vou pegar aqui meu plano direito. Aqui eu vou fazer uma, por exemplo, vou fazer um círculo aqui, tá? Vou pegar uma linha, vou clicar desse ponto, vir para cá, descer. Estou me preocupando aqui mais ou menos com a minha geometria aqui, tá? Vou interromper a minha linha. Tudo isso aqui está muito aleatório, mas eu posso vir aqui a parar entidades, não quero isso aqui, está aqui a minha geometria. Vou fazer algumas restrições que a gente vai aprendendo ao longo da utilização do software, tá, pessoal? Vou pegar essa linha aqui, ó, clicar, segurar o Ctrl, clicar nessa, falar que elas são colineares, estão alinhadas, legal. Botão direito nessa aqui, falar que ela é horizontal. Essa linha e essa minha, o círculo aqui, eles são tangentes, beleza? Se eu arrastar aqui para baixo, eles já estão alinhados. Vou falar que esse meu centro e essa minha peça estão alinhados verticalmente.
Vixe, professor, ficou loucão aqui seu desenho lá em cima, não tem problema, eu arrasto ele de novo aqui para dentro, ó. Né, ó, tá aqui ele. Beleza? Dimensões, eu vi lá que desse ponto até esse aqui, ele tem 60. Beleza? Aqui era o raio. Se eu clicar aqui, ele vai me dar raio. Ó. Então, meu raio era 25 dividido por 2, né? Ó, fez ali, legal. Essa é a nossa medida. Você lembra que tinha 10 de um lado? Não. Ela tem aqui, ó, não é essa cota que eu quero. Aqui era 12, dimensão inteligente. Só um instante. Aqui, ó. Aqui era 12. Vou colocar aqui desse centro para cá, ó. Ela vai ter 12 dividido por 2, 6. Aqui dava 28. Professor, por que ela não está totalmente escura ainda? Não sei. Clique e arrasta. Se clicar e arrastar, opa, ela está andando aqui ainda, né? Ó. Dimensão inteligente. Eu vou falar que daqui para cá, aleatório, vou colocar 10, só para ficar preso aí. Opa, tem um furo aqui também, né? Ó. Vou clicar aqui no meu furo, ó. Dimensão de 10. Vocês viram que eu cliquei já no centro da pecinha aqui, né? Ó, para ficar no mesmo centro. Com diâmetro de 10 ali, tá? Olha a geometria que a gente fez. Aqui é um plano. Recursos, ressalto extrudado. Vou colocar ele na isometria para a gente enxergar. Ele tem 20, plano médio. Olha, já fizemos uma geometria. Vou vir aqui nesse de cima agora novamente, esboço. Clique em esboço, deixar ele frente para a gente. Sei que aqui em cima tem um corte e um furo. Legal. Dimensão. Sabemos que a dimensão daqui para esse furo é de 10. Opa, digitei errado. 2 cliques aqui, ó. Vamos alterar. 10. Esse diâmetro também é de 10. Não está azul ainda. Eu poderia alinhar com o centro. Vou falar que daqui para cá, como ele tem 20, ele vai ter 10 também. Ó. Legal. Esse aqui também tem 10. Daqui para cá ele tem 30. Daqui para cá ele também tem 5. Todo mundo ali preso. Recursos. Corte. Deixando a isometria só para vocês verem. Passante. Ok. Temos aí nossa peça desenhada. Veja que a gente fez agora só em 2 recursos. A gente tinha feito em 4 no outro, né? Uma adição e 3 subtrações. Aqui nós fizemos em 2. Professor, é o certo é o jeito que você desenhou? Não. O certo é a peça estar pronta no final. Como o caminho que você chega até ela pode variar de projetista para projetista. Ok? Você poderia ter começado com essa vista superior, ter desenhado essa geometria, depois ter desenhado os outros demais. Ou seja, cada um tem a sua forma. Ok, pessoal? Deu para entender o que nós desenhamos aqui? A forma com que a gente fez? Claramente. Oi, raramente, não entendi, desculpa. Claramente. Claramente, legal. Eu só ainda fiquei Pode meio falar. perdido nesse seu modo de ter desenhado. Eu achei mais fácil, porém ficou um pouco mais complicado, mas eu É gostei. estratégia, né, Eduardo? É você pensar antes, é planejamento. Eu já pensei antes, se eu usar aquela vista, o que eu posso fazer já de uma vez? Se eu vou desenhar essa geometria aqui lateral, eu já posso desenhar junto esse recorte, esse furo, né? Eu poderia ter desenhado ela toda num retângulo e aqui ter feito um fillet depois, talvez fosse mais fácil, né? Lembra que no início eu fiz o círculo, cortei metade do círculo? Não, poderia ter desenhado todo o retângulo e vindo aqui agora, ela estaria quadrada, vim aqui fazer um fillet nessas duas abas, por exemplo, né? Um fillet de 10 aqui, ó, não que ela tenha, mas eu poderia ter feito depois aqui, ó. Estou só simulando essa outra parte aqui, ó, desse lado, ó, ok? E ter feito ele agora, entendeu? Posso fazer ações depois. O que é mais fácil? Depende da pessoa, depende de você. Pessoal, antes da gente encerrar, por favor, vamos fazer a nossa chamada aqui, ó, nomes aqui no nosso chat, nome e matrícula, por favor. Beleza? Ei, professor. Oi, pois não. No caso, assim, esse jeito que o senhor está fazendo, seria para a gente, no caso, fazer uma peça que a gente já tem a planta dela, né? Isso. Também o senhor recomendaria se a gente fosse fazer realmente uma criação de uma peça? Vamos lá. A técnica é a mesma. A diferença é que você não teria esse plano, né? Antes.
Quando você vai criar, fala aí, vamos fazer, ó, até para vocês, vou perguntar, é bem interessante. Não temos aqui o projeto de uma esfera. Como a gente desenharia uma esfera aqui no SolidWorks? Faz um semicírculo e bota extrusão por revolução. Legal. Tá vendo? Ó, você já fez o planejamento aí da ação. Novo, né? Peça, ok. Como ela é uma esfera, não tem muito mais um plano definido, né? Vou pegar aqui, ó, esboço. Vou colocar aqui na isometria. Vamos pegar aqui o plano superior mesmo. Vou desenhar um círculo. Qual seria aí o diâmetro da nossa esfera, pessoal? Um diâmetro para ela? Quanto? Desculpa, Neto. 20. 20, beleza. Diâmetro de 20. Aqui não tem como eu revolucionar ela, tá? Para eu revolucionar ela, eu vou pegar uma linha, vou passar aqui, ó, deste quadrante aqui, ó, até este outro quadrante, tá? Vou interromper a minha linha com o ESC, ou, né, dar o OK ali, o ESC. Tá vendo que ela está no centro? Vou aparar. Vou cortar aqui, ó, o excesso. Só quero esse semicírculo, ó. Vou vir em recursos, revolução. Como foi comentado, qual é o nosso eixo de revolução? Essa linha aqui, ó. Ele fez a nossa esfera aí, ó. Ok. Professor, não consigo ver muito bem essa esfera, né? Vamos fazer um furo no centro dela aqui, como se fosse uma miçanga aí, né? Vou selecionar um plano por aqui, ó. Vou pegar aqui o plano direito. Vou colocar na isometria, só para a gente enxergar o plano frontal, superior, direito. Vou planificar ele aqui para a gente. Vou desenhar aqui, né? Vou clicar em esboço. Ele já está no plano. Vou pegar aqui o círculo. Olha lá o nosso zero máquina. Lembra que ele ficou lá no centro? Vou clicar aqui, ó, no centro. Dimensão. Vamos falar que ele é um furozinho aí de 2 milímetros. Só para passar o fio ali, né? Ó. Ok. Tá ali ele, ó. Ó. Ele no centro aí, né? Ó. Recursos. Corte. Só para um lado? Não, para os dois. Então, vou colocar passante aqui, ó. Ele passou só de um lado. Ixi, e agora? Passante em ambos, pessoal. Só ter calma. Olha lá. Ok. Ele fez ali o furozinho lá, ó, da nossa pecinha. Entendeu? A criação é você mentalmente ter lá as geometrias, dimensões e falando. Professor, não era de 2 esse furo, era um furo de 5. Putz, tem que desenhar tudo de novo? Não. Eu venho aqui onde eu fiz o corte, clico aqui na setinha, tá vendo o esboço? Botão direito, editar esboço. Tá ali ele, ó. Em vez de 2 cliques, ele é de 5. Quando eu sair, ele já corrige lá para 5. Professor, tem que vir no esboço? Então, não. Você pode dar 2 cliques na peça, 2 cliques na peça, ou nessa, ó. O diâmetro não é mais 20. Não sei porque a cota ficou tão grande. Aqui é a revolução, pessoal, 360. Está aqui o diâmetro de 20, ó. Não é mais 20, é 15. Vou digitar 15. Aqui eu não estou editando o esboço, eu estou editando o desenho, tá? Vou dar o OK. Eu preciso atualizar. Pronto, olha lá, ele diminuiu para 15, ó. 15, diâmetro, um furo de 5. Eu queria dar uma arredondada, um acabamento. Vamos pegar um filetzinho aqui, ó, de raio, sei lá, 2. Vamos fazer ele nessa aresta. E nessa aresta aqui, ó. Opa, demos origem ao que aí? Tá aí, ó. Um fillet. E aí você vai criando a sua peça. Entendeu? Essa é a lógica. Lembra cálculo 2? É que alguém comentou alguma coisa aqui, não vi, desculpa. Sim, da revolução. De revolução, é. Tá, tranquilo. É o gráfico lá, né? Legal. Sim, sim. Deu para entender a lógica, pessoal? Então, quando você vai criar uma peça, é você ter mentalmente a geometria, qual plano ela está, as dimensões e adicionando material. Como a gente fez o cubo lá, né? Queria fazer o cubozinho com furo no centro. A gente lembrou lá no cubo, quadrado, deu material, fez a geometria do furo, removeu aquele material. Beleza? Pessoal, alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Críticas, sugestões, elogios, o que for. Alguma posicionamento, alguma dúvida? Não, sem dúvidas Legal. por aqui, mas muito massa. Muito Legal. massa mesmo. Pessoal, só fazendo aquela velha analogia, novamente, que a gente conversou lá passada.
O software ele é muito legal, mas para você aprender a ferramenta, você evoluir, você precisa praticar, jogar constantemente, tá? Você praticando, jogando constantemente, você passa de fase, você passa na disciplina, né? Dá para entender aí. Doido para chegar à chave. Com certeza, Gabriel, a gente faz a solicitação, deve estar chegando essa semana para vocês, fique tranquilo. Como está ainda no ajuste de matrícula, mas o sistema gera lá o relatório dos alunos matriculados, é enviado lá, né, para a empresa, eles fornecem lá para a gente as chaves, tranquilo? Vai chegar logo, logo aí para vocês, beleza? Pessoal, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvidas, críticas, elogios, sugestões, estamos à disposição sempre nos nossos meios de comunicação. Temos a ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? Todo esse material já está disponível lá no AVA. Então, aqui, todos os PDFs que a gente usou já estão disponíveis, inclusive na sua apresentação. E daqui a pouco, mais tarde, eu disponibilizo para vocês o link aqui do vídeo da gravação dessa nossa aula. Se vocês entrarem lá, por exemplo, vocês veem como fica, né? Quem já viu, lembra que uma das orientações dos alunos sempre acesse o AVA, né? Tal. Se você vier aqui na nossa aula de segunda-feira, nossa aulazinha lá de apresentação da disciplina, foi acrescido aqui o link do vídeo. Então, você já consegue assistir aí toda a gravação da aula passada. Logo, logo vai ter a gravação dessa nossa aula de hoje, ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Nos encontramos segunda-feira, na nossa próxima aula. Bom final de semana a todos. Fiquem em paz. Até mais. Valeu, Dezão. Tudo de Valeu, bom. pessoal. Bom Até final de mais. semana. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até mais. Valeu.